Fico muito feliz porque acabo de publicar um artigo, Reflexões Críticas sobre o capacitismo recreativo no Brasil, do palco ao litígio, na revista do mestrado em Direitos Fundamentais da Unifiel. Agradeço demais pela atenção do professor Flávio Martins durante todo o processo dessa publicação e pelo convite para poder participar desse evento com esse vídeo em que falo sobre minha publicação. Esse artigo foi escrito por mim com o meu orientador durante o doutorado em Tecnologia e Políticas Públicas na Uniman, em Maceió, Alagoas. Nesse artigo, analiso com o professor Walkler as limitações que surgem quando se pensa que o humor não tem limites. Afinal, alguns humoristas de stand-up tentam testar limites, falando sobre temas mais complexos, polêmicos, que poderiam ofender públicos específicos. Falar sobre isso seria muito geral. Então, por ter feito uma pesquisa sobre pessoas com deficiência visual no doutorado, eu preferi me focar em humoristas cegos falando sobre a cegueira no seu humor. Hoje eu teria um público muito maior de humoristas. Conheci mais artistas depois de finalizado o texto. Mas naquele momento eu preferi focar em dois que escreveram sobre a própria atividade. Geraldo Magela e o Jefinho da Praça é Nossa. Os dois que têm autobiografias publicadas, que têm show solo falando sobre a própria cegueira, não têm o humor voltado a algo autodepreciativo, mas a enfrentar o capacitismo. E é aí que não falo que existiria a necessidade de criminalização do que outros humoristas fazem, não. Mas compreender que não é a pessoa que é a vítima no humor, que é o alvo no humor. A pessoa é quem deve rir junto. Então, nada melhor do que a piada seja com a limitação da sociedade, que seja com o capacitismo, não com aquele que já tem tantas formas de rirem de si de forma humilhante, constrangedora, devido à própria deficiência. Então, menciono no meu artigo humoristas que pensam diferente, que consideram que existiria quase uma antiga uma imunidade parlamentar sobre tudo que fazem nos palcos. Não pode ser assim em sociedade. Estar sobre um palco não pode autorizar uma apologia ao crime ou algo semelhante. Então, por essa razão, tenho atenção nesse artigo para que o humor possa ser inclusivo. É possível rir de qualquer tema, desde que não se esteja usando a piada como álibi para a prática de crimes de opinião. Essa é a questão que eu preciso focar no meu artigo. Claro que é algo aberto. Tivemos uma mudança legislativa recente na criminalização do racismo. E precisamos lembrar que na criminalização do racismo tivemos, por jurisprudência, a equiparação do capacitismo nessas práticas. Sendo assim, é preciso pensar com sensibilidade, com cuidado, caso a caso. Afinal, não estamos tendo por meta a criminalização sempre que se mencionar a deficiência de alguém em um show ou em uma piada no dia a dia. Mas, se isso no contexto será usado para humilhar, desqualificar como ser humano, coisificar alguém. Não é possível que, diante de práticas de bullying, por exemplo, de práticas de assédio moral, por exemplo, se diga depois, era brincadeira. E vale tudo. Não pode ser assim. E fazer o mesmo sobre um palco também não pode ser assim. Cito exemplos no artigo em que fica evidente que não há vítimas, mas há piadas com a deficiência. Estão todas e todos que agora assistem esse vídeo sob esse convite fraterno, para que leiam o artigo e que possamos nos corresponder. Porque a comunicação com cada pessoa que estiver lendo pode me ajudar em escritas futuras.
Então, muito obrigado mais uma vez ao professor Flávio Martins por essa oportunidade. E um abraço a quem estiver assistindo agora.